Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês, gente? Como que tá aí o andamento das atividades? O aprendizado desse conteúdo, que é uma revisão do sexto ano, mas que tem umas informações novas aqui no nono ano, né? Pode causar uma certa dúvida. Então, gente, bora pegar aí o caderno, o livro, abrir na página 117, 118, abrir aí na atividade de número 1 ao 3 e corrigir. Porque teve alguns alunos que me enviaram dúvidas sobre essa atividade. Eu fico muito feliz de receber dúvidas de alunos, né? Sobre a atividade, porque eu entendo que se tem dúvida é porque ele realmente está estudando. E alguns alunos que não enviaram dúvida e mandaram a atividade de qualquer jeito, quer dizer que não tá vendo o vídeo, não tá lendo, não tá tentando entender, gente. E uma coisa eu digo para vocês, está em jogo o aprendizado de vocês. Então, o máximo que vocês puderem perguntar pra gente, né, os professores mandar dúvida para você realmente entender o conteúdo, é o seu aprendizado, né? Então você precisa querer aprender, entender o conteúdo. Nós estamos aqui disponível e fazemos o possível para que você entenda, tá? Então faça atividade com responsabilidade. Tente entender, não entendeu, mande a sua dúvida, nós vamos responder lá no grupo do WhatsApp ou se não no e-mail institucional, tá? Mas não deixe de entender o conteúdo. Vocês vão precisar desse conteúdo aí nas próximas séries, né? E também vão precisar lá no vestibular, vão precisar se você for prestar um concurso público, né? Então, vamos fazer direitinho as atividades, tentando entender e tirando as dúvidas, ok? Não faça mal feito. Nós estamos arquivando as atividades de vocês. Nós percebemos os alunos que veem os vídeos, que eles leem o capítulo, né? Que eles realmente estão tentando entender e fazer as atividades bem feitas. E a gente vê aqueles também que fazem de qualquer jeito, tá? Tá tudo arquivado. Então fiquem atentos, porque nós, professores, também estamos atentos, ok? Então vamos lá, número 1 é uma tirinha de humor do Calvin do Haroldo. Achei muito legal essa tirinha de humor, não conhecia ela, né? Antes de ler aqui no livro. Então, gente, aqui mostra o Calvin tomando muita água. Aí o que acontece? Ele toma tanta água que ele acha que ele tá passando do estado sólido para o estado líquido, porque ele tá dissolvendo, né? Só que a gente vê lá no último quadrinho que a imaginação dele é tão grande que, na verdade, ele tava com vontade de ir ao banheiro, né? Porque tomou muita água, mas foi muito criativa, né? Então, aí, o que é uma pergunta? A partir do quinto quadrinho, Calvin começa a se tornar líquido por um processo físico, por uma mudança de estado da matéria, né? Escolha qual a alternativa abaixo que explica esse processo. Gente, tem que lembrar lá daquele quadro lá de transformações, né? Mudanças de estado físico da matéria. Mudança de estado físico da matéria do sólido para o líquido é o que? É a fusão. A maioria dos alunos acertaram essa questão. Muito bem. Agora, o número 2 é uma interpretação de gráficos que muitos alunos tiveram dificuldade de interpretar. Então, eu fiz até o desenho do gráfico aqui para facilitar para vocês. Tem o gráfico de 1 e o gráfico de 2, né? Então, vou colocar aqui no gráfico 1. O gráfico 1, pessoal, é o chumbo submetido ao aquecimento. O chumbo, ele está no estado sólido. Então, submetido ao aquecimento, ele vai se transformar em estado líquido e parte, né, da sua matéria vai se transformar em vapor. Então, eu coloquei o gráfico aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês, para a gente fazer resolver aqui olhando no gráfico, né? Interpretando no gráfico. Então, na letra A diz o seguinte: temperatura de fusão. Eu acho que vocês tiveram dificuldade porque o gráfico do livro não tem essas informações aqui, ó. Nessa etapa aqui da transformação da matéria, né, na mudança de estado da matéria, essa parte aqui representa o sólido. Essa parte aqui, a transformação do sólido para o líquido. Essa aqui, líquido, e essa do líquido para vapor. E aqui, vapor. Não tinha essa informação, então acho que vocês tiveram dificuldade por causa disso, né? Aqui está a temperatura em que ocorrem essas transformações e aqui o tempo que leva para transformar de um estado para o outro, né, da matéria. Então, vamos lá. Na letra A diz assim, ó, temperatura de fusão. Aí você tem que lembrar o que é fusão.
Fusão é a é a transformação, né, a mudança de qual estado físico para qual estado físico da matéria. Lá no número 1 a gente viu. Fusão é a transformação da matéria no estado sólido para o estado líquido. E aí pergunta, qual que é a temperatura de fusão? Aí você vai olhar aqui, ó, na seta que indica a temperatura. De sólido para líquido não é a fusão, então a temperatura é 328 graus Celsius, tá? Olha lá, coloquei lá na resposta esperada. 328 graus Celsius do gráfico 1. Agora vamos ver a letra B, né? Olhando no gráfico. A letra B diz o seguinte: a temperatura de ebulição. Aí você tem que lembrar, gente, ebulição é mudança de estado físico de qual estado para qual estado? Mudança, né, da matéria do estado físico de qual estado para qual estado. Então, ebulição é uma etapa da quê? É um tipo de vaporização. Então, é a mudança do estado líquido para o vapor. Aqui no chumbo, a temperatura que ele muda de estado líquido para vapor é 1620 graus Celsius. Olha aqui na resposta esperada, né? Que eu coloquei para vocês, 1620 graus Celsius. Agora vamos ver a letra C. A letra C diz assim, ó, o estado físico aos 5 minutos. Agora a gente vai olhar na seta que indica o tempo. 5 minutos, aqui tem 10 minutos, então 5 minutos está por aqui, né? Na metade aqui. Então, qual que tá o estado físico da matéria aqui em 5 minutos? Sólido. Resposta esperada? Sólido. E a letra D? A letra D diz o seguinte: o estado físico aos 15 minutos. 15 minutos não está aqui, entre 10 e 20 minutos. O que está acontecendo? Mudança do estado sólido para o líquido. Então, a gente coloca lá, sólido mais líquido. Teve alguns alunos que colocou errado, tá? Então, vamos corrigir aí. Letra E. A letra E diz o quê? O estado físico aos 30 minutos. 30 minutos, pessoal, tá por aqui, não é? Então, qual que é o estado? Estado líquido. E a letra F? A letra F diz o estado físico da matéria aos 40 minutos. Aos 40 minutos, tá mais ou menos aqui, né? Então, tá do líquido para o vapor. E na G, o estado físico aos 55 minutos. Aqui tá 50 minutos. Então, passou de 50 minutos, já tá no vapor. Ok? Agora, vamos pro gráfico da letra, o gráfico 2, né? Que lá na página 118, ele coloca o gráfico 2. O gráfico 2, ele é um gráfico inverso. Por que ele é um gráfico inverso? Porque no 1 era o aquecimento do chumbo, né? O gráfico 1 era o aquecimento do chumbo. E no gráfico 2 é o chumbo submetido ao resfriamento. Então, agora ele vai resfriar. O que vai acontecer? Quando eu resfrio ele, eu quero passar ele do estado de líquido e vapor que ele estava para o sólido novamente. Então, a pergunta da letra A diz o seguinte: a temperatura de liquefação. Gente, o que é liquefação? Liquefação é a mudança da matéria que estava no estado gasoso de vapor para o estado líquido. Qual que é a temperatura que isso acontece no chumbo? 1620 graus Celsius. E a letra B? A temperatura de solidificação. Solidificação é a mudança do estado líquido para o sólido. Olha o nome, solidificação. De líquido para sólido. Acontece com temperatura no chumbo, né? Submetido ao resfriamento. 328 graus Celsius. Ok? Então, vamos lá para número 3. Espero que vocês tenham entendido essa aí do gráfico, que foi a que teve mais dificuldade, né? Deixa eu deixar quietinho aqui o celular agora. Gente, a número 3, ela diz o seguinte: ele dá aqui 3 substâncias e a sua densidade, né? Ele dá a água que tem 1,0
gramas por centímetros cúbicos de densidade, o benzeno que tem 0,9 gramas de centímetros cúbicos de densidade e o cloroformo que tem 1,48 gramas por centímetro cúbico, né, de densidade. Essas 3 substâncias foram colocadas em uma proveta, originando um sistema com o aspecto apresentado a seguir. Aí ele coloca assim, né, a letra A, que é menos denso, né, porque ele fica por cima, ele flutua. A letra B, que é o intermediário, que fica entre o menos denso e o mais denso. E a letra C, que é o mais denso, né, o mais pesado, é o que afunda. Então, vamos lá, gente. Você vai ter que colocar qual que é qual, né? A letra A é quem? É o benzeno, porque ele só tem 0,9 de densidade. Então, quando ele é menos denso, ele faz o quê? Ele flutua. A água é o que tá intermediário aí, né? Fica entre o benzeno e o cloroformo, porque ela tem o quê? 1,0. E qual que é o mais pesado? Qual que é o mais denso? É o cloroformo, porque ele tem 1,48 gramas por centímetro cúbico de densidade. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Já as respostinhas, qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C. E coloquei a justificativa aqui, ó. Portanto, a substância de menor densidade, ela flutua. O benzeno fica flutuando lá na proveta. E o de maior densidade afunda, que é o clorofórmio. E a água que tá entre os dois, né? Ela fica no meio, ok? Entenderam, pessoal? Se não entendeu ainda essa atividade, pode me mandar lá um e-mail, um WhatsApp que eu respondo vocês, ok? Vocês vão precisar aí de entender esses gráficos para as próximas atividades. Um beijo, até a próxima aula.